We are all evil in some form or another, are we not? O primeiro crime registrado aconteceu no dia 17 de março de 1985. O nome da vítima é Daily Okazaki. Ela foi encontrada no chão da cozinha com um tiro na testa e ela morreu instantaneamente. A sua colega de quarto, Maria Hernandes, ela estava abrindo a garagem quando ela sentiu alguém atrás dela e na hora que ela se virou, ela viu um cara apontando uma arma pra cara dela. Ela tentou cobrir o rosto com as mãos, mas mesmo assim ele atirou. Acontece que a bala acertou a chave que tava na mão dela e ela caiu no chão. Ele pegou o corpo dela, ele tirou o corpo dela do caminho e ele entrou na casa. Ela levantou e saiu correndo e durante o caminho ela ouviu um disparo, que foi o tiro que matou a Daily. E ela pensou que o assassino fosse sair pelas portas dos fundos, mas na verdade ele saiu pela porta da frente. Os dois se encontraram cara a cara e ele ainda tava com a arma apontada. Ela levanta a mão e ela diz: "Cara, você já atirou em mim uma vez, tem certeza que quer atirar em mim de novo?" Ele abaixa a arma, ele dá um meio sorriso e ele vai embora. Ele nem corre, ele só sai andando. Essa foi a primeira cena de várias outras. No dia seguinte, a polícia recebe outra ligação porque aconteceu outro crime numa área próxima. Uma garota, ela foi tirada do carro à força e ela levou um tiro. E o nome dessa garota é Tsai Lian, de 30 anos de idade, e ela foi deixada na rua. No hospital, a Maria Hernandes, ela descreve o assassino e a primeira coisa que a polícia percebe sobre o assassino é que ele gosta de ver o medo no rosto das pessoas. Porque ele teve a oportunidade de atirar na Maria enquanto ela tava de costas, mas ele esperou ela virar pra então atirar nela. No dia 27 de março de 1985, na verdade todos os crimes aconteceram em 1985 e eu acho que tem alguns em 1986. Mas esse ano de 1985 foi assim, um caos. E no dia 27 de março acontece um duplo homicídio e as vítimas foram Vincent e Maxine Zahara. Eles tiveram a casa saqueada, ao total foram $4.000 roubados. O Vincent foi morto no sofá a tiros enquanto ele ainda dormia. Já a Maxine, ela levou várias apunhaladas acima da virilha. Ela também foi abusada e ela teve os olhos arrancados. Ela foi encontrada morta na cama. As pistas que a polícia encontrou foi a arma. Pela bala, eles souberam que era uma arma .22 e também uma pegada perto da janela por onde ele entrou, e essa pegada será muito importante nesse caso. Anastasia Ronas foi outra vítima, e na época ela era uma garotinha de 6 anos de idade. Ela lembra que ela foi acordada no meio da noite e ela começou a ser carregada pra fora de casa e pra dentro de um carro. Durante o caminho no carro, ele pediu pra ela abrir o porta-luvas e quando ela abriu, ela viu que tinha uma arma lá dentro. E ele fez isso pra ela saber o que aconteceria se ela tentasse fugir. Quando eles chegaram no lugar, ela teve que entrar em uma sacola esportiva e ela disse que o lugar era sujo, escuro, fedido, nojento. Eu não preciso dizer o que ele fez com ela, porque, né, vocês estão ligados? E quem conta isso é ela, porque ela ficou viva. Ela também não dá muitos detalhes sobre o que aconteceu, até porque, putz, mano, eu imagino que seja uma coisa simplesmente horrível de relembrar. Mas ela diz que uma coisa que marcou ela foi o olhar dele. Era um olhar do tipo, desculpa estar fazendo isso com você, mas eu não me arrependo porque eu não vou parar. Ele colocou ela de volta nessa sacola esportiva. Ele levou ela de volta pro carro. Depois ele dirigiu até um posto de gasolina e ele falou pra ela ligar pra polícia e chamar a família dela. Depois disso, ele foi embora. E a Anastasia, ela vai ser uma testemunha muito importante mais pra frente. Depois dela, mais crianças foram raptadas, abusadas e em seguida abandonadas. Mas até então, os assassinatos e o sequestro das crianças não tinham nenhuma relação direta, a não ser a descrição do culpado, que era um homem branco, magro, com cabelo bagunçado, roupa escura, dentes muito separados e amarelos e um cheiro, na verdade um fedor muito forte, que era o fedor de um bode. O que é irônico. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê é irônico. A polícia acreditou na hipótese de ser um serial killer, mas se fosse o caso, pra eles não faria sentido, porque esse serial killer seria totalmente diferente de todos os outros. Porque normalmente os serial killers, eles pegam um tipo específico de pessoa, ou só pessoas negras, ou só mulheres asiáticas, ou só mulheres brancas. Tem, tipo, sempre um padrão que eles seguem. Só que com esse cara não, ele pegava qualquer pessoa. E nenhum
serial killer até então tinha sido registrado dessa maneira. No dia 10 de abril, teve uma reunião entre as agências policiais para eles tentarem investigar os casos, entender o que estava acontecendo. E o investigador do assassinato, o investigador principal, que era o Gil, ele acreditava que o sequestro das crianças que estava sendo investigado pelo detetive Frank, daqui a pouco eles vão se unir. Calma aí. Enfim, o Gil, ele acreditava que os assassinatos e os sequestros estavam relacionados. Só que quando ele disse isso pros outros policiais, todo mundo riu da cara dele. Porque, como eu disse, eles acreditavam que era uma coisa muito improvável. Eram dois perfis de criminosos completamente diferentes. De um lado, eles tinham um pedófilo e do outro, eles tinham um assassino. No dia 14 de maio, as vítimas foram William e Lillian Doyle. O caso deles foi parecido com o primeiro casal, marido que foi baleado e a esposa que foi violentada e depois espancada. Mas, nesse caso, o William, ele conseguiu ligar pra polícia antes de morrer e ele conseguiu salvar a vida da esposa dele. Apesar disso, a polícia não tinha pista nenhuma sobre o caso. No dia 28 de junho, o crime aconteceu na cidade de Arcádia. E a vítima foi Patty Elaine. Ela teve a sua garganta cortada e depois ela levou várias facadas no corte. E no dia 2 de julho, mais um assassinato na mesma cidade. A vítima foi Mary Cannon e ela foi morta do mesmo jeito. No dia 5 de julho, outro caso, mesma cidade, mas dessa vez a arma era diferente. As outras duas foram mortas a facadas, mas essa ela levou uma chave de pneu na cabeça. Na verdade, ela foi espancada por uma chave de pneu. E por mais doido que parecesse, todas as cenas criminais não tinham nenhuma digital. Nada. A vítima foi a Whitney Bennett e ela tinha 16 anos, ela conseguiu sobreviver. E ela disse pra polícia que ela acordou no meio da noite desnorteada e sangrando, porque ela tinha apanhado muito e o quarto inteiro dela foi saqueado. A prova aqui era uma pegada de sangue no edredom da Whitney. E era a mesma pegada encontrada no quintal da família Zahara. Além disso, lembra que eu falei que essa pegada era importante? Então, no caso das crianças que estava sendo investigado pelo Frank, tinha uma pegada parecidíssima em um cimento próximo a um parque onde uma criança tinha sido raptada. Então, eles juntaram as 3 pegadas e eles que tinham o mesmo tamanho, era o mesmo modelo, era a mesma coisa, e eles finalmente tinham uma ligação entre o caso das crianças e os assassinatos. E eles declararam oficialmente que eles estavam atrás de um serial killer. No dia 29 de maio, as vítimas foram Mabel Bell e Florence Lang, e as duas eram irmãs e elas eram idosas. A Mabel, ela foi presa na cama por uma fita isolante. Ela foi abusada e ela também foi agredida até a morte com um martelo. A irmã dela, ela conseguiu sobreviver e ela foi levada ao hospital em estado grave. Dessa vez, o assassino, ele fez um lanche na casa delas. Ele comeu o pão, passou manteiga lá, comeu como se nada tivesse acontecido. O que provava que ele era uma pessoa fria e calculista, porque depois de cometer um assassinato você fazer um lanche é porque você... Caramba! E a prova que eles encontraram aqui era satanismo. Pela primeira vez, ele deixou uma marca na vítima e ele desenhou um pentagrama na perna dela e também na parede. No dia 7 de julho, a vítima foi Sophia Dickman. Ela foi sexualmente agredida, ela foi roubada e ela foi algemada na cama, mas ela sobreviveu. E no mesmo dia, ele fez outra vítima e dessa vez era a Joyce Nelson. Ela teve a casa saqueada, ela foi agredida até a morte. Mas dessa vez, a Joyce lutou contra ele, ela lutou pela própria vida, o que fez ele ficar furioso. E ela apanhou muito, mas ela tentou lutar pela vida. A polícia disse, os dois crimes aconteceram no mesmo dia, o da Sophia Dickman e o da Joyce Nelson. A polícia pensou assim, ele matou a Joyce, só que ele não conseguiu o que ele queria porque ela não foi abusada sexualmente, ela lutou contra isso. E até então, todos os casos tinham essa agressão sexual. Por esse motivo, ele foi até a casa da Sophia Dickman e aí ele agrediu ela sexualmente, porque ele queria satisfazer esse prazer dentro dele. Outra evidência sobre o assassino, ele era um tarado. E a partir desse ponto, a imprensa se envolveu e foi uma loucura. Foi notícia pra todo lado, o dia inteiro, todo mundo falando disso. É que nem os jornais aqui no Brasil. A prova que ligava todos os casos, como eu disse, era a pegada do tamanho 43 de um tênis Avia. E em todos os casos, absolutamente todos os casos, aquela pegada tava lá.
Ou a pegada tava na cabeça da vítima, ou a pegada tava no edredom da vítima, ou a pegada tava na porta da vítima, na porta dos fundos, ou na porta da frente, ou do lado da janela. Essa pegada era a marca registrada desse cara. Nesse ponto, a polícia tava exausta. Eles estavam exaustos. Os dois policiais, o Bill e o Frank, eles tinham se unido depois que eles descobriram que o caso das crianças e o assassinato estavam interligados. Eles se uniram e viraram uma equipe, uma dupla. E eles estavam trabalhando, 18 horas por dia. Eles chegavam em casa, dormiam uma horinha e depois já tinha que trabalhar de novo. Então, assim, a polícia tava... Aí tinha a pressão da população, a pressão da imprensa, a pressão do xerife. Tava tensa. Eles estavam trabalhando que nem doido. No dia 20 de julho, 2 crimes. Max e Leila Nadine foram mortos. E o crime seguia o mesmo padrão. Morte... e furto e agressão sexual. Mas dessa vez, diferente dos outros casos, o padrão de marido leva o tiro e mulher é morta a facadas, a mulher foi morta a tiros e o marido, ele levou várias facadas. Não teve pegada nesse caso, mas tinha a arma .22 que também estava em todos os casos. Todos os tiros foram dados por uma arma .22. O segundo caso, o nome da vítima é um pouquinho complicado, é Shainarong Kovanach. E ele morreu com um tiro e a mulher dele e o filho dele foram abusados. Os dois sobreviveram e ela conta como foi ver o próprio filho ser abusado. E as coisas estavam ficando piores. Muito piores. No dia 6 de agosto, Chris e Virginia Peterson foram baleados. Os dois levaram tiros na cabeça e os dois sobreviveram. O marido ainda levantou e ele expulsou o assassino da casa. A polícia acredita que o assassino tenha ficado assombrado, porque imagina você dar um tiro na cabeça de uma pessoa e essa pessoa levanta e te expulsa da casa dela. Por esse motivo, o detetive Frank chamou ele de covarde. A prova que a polícia encontrou, nesse caso, era a arma, e dessa vez foi uma arma diferente, não foi uma .22, foi uma .25. E até o momento, eles tinham as seguintes coisas sobre esse killer. Ele atacava idosos, mulheres e crianças, então qualquer pessoa poderia ser a vítima dele. Era sempre o mesmo padrão, ele invadia a casa de pessoas idosas, atirava no marido, esfaqueava e abusava da mulher, raptava crianças, abusava das crianças, ou ele também atacava só as mulheres, ele sempre agredia todas sexualmente. Tinha uma pegada com tênis Avia tamanho 43, eles sabiam que era um tênis preto, porque a descrição do assassino que todas as vítimas que sobreviveram dava, era que ele usava roupas pretas, então não faria sentido ele usar um tênis branco. Em Los Angeles, que foi onde aconteceu, na verdade foi na Califórnia, Los Angeles fica na Califórnia, né? Mas em Los Angeles só tinha um tênis preto da marca Avia, que era o do assassino, só que eles não conseguiam saber quem foi que comprou o tênis. Outra prova era a aparência física dele, os dentes separados, eram dentes muito separados e muito amarelos, então, era uma coisa que chamava a atenção. O pentagrama, né, que ligava ele ao satanismo, ele também saqueava a casa das pessoas. E também uma coisa importante aqui, que pra polícia aqui é essencial, eles sabiam que ele lia os jornais. E sempre que um killer lê os jornais, ele fica mais esperto. Então a polícia tem que tomar muito cuidado com o que eles passam pra imprensa. É complicado. E esse caso aqui mostrou perfeitamente o que acontece se você passa informação demais pra imprensa. Mas calma aí que a gente vai falar disso. Ele lia os jornais e por que e como a polícia descobriu isso. Depois do caso Dói, do marido que ligou pra polícia e conseguiu salvar a vida dela. Depois desse caso, ele começou a desligar os telefones. Quando ele invadia a casa das pessoas, a primeira coisa que ele fazia era puxar o telefone da tomada justamente pra ninguém ligar pra polícia. A cidade, nesse ponto, estava mergulhada em terror. Portas trancadas, janelas trancadas, crianças dentro de casa, todo mundo comprando armas e aprendendo a autodefesa e pegando cão de caça, cão que defende casa, que eu esqueci o nome agora. E aí começou a surgir os nomes. Qual que era o nome do cara que tava perseguindo todo mundo? Foi quando ele foi batizado de Night Stalker. E esse nome pegou. Todos os jornais usavam esse nome, esse apelido pra ele. Night Stalker porque ele era um perseguidor noturno. Ele só atacava à noite, como todo predador. No dia 8 de agosto, o Night Stalker entrou pelas portas do fundo, como sempre. E ele atirou no marido com uma .25. E a mulher, outra vez, foi sexualmente agredida. O marido da vez era Elias Aboat. E um detalhe, nesse caso aqui, que chamou a atenção da polícia, foi ele, enquanto ele, fazia lá, ele disse pra ela não olhar pra ele. Inclusive, lembra que eu falei que em um dos casos ele arrancou os olhos da vítima? O policial se questionou por que ele fez isso. Será que ele não gostava que as pessoas encarassem ele? E isso aqui comprova, ele realmente não gostava, porque ele disse, não olha pra mim. E ela falou assim, ele falou, não olha pra mim senão eu atiro. E ela falou assim, não, eu juro por Deus, eu não vou olhar pra você. E aí ele disse
Não jure por Deus, jure por Satã. No dia 18 de agosto, o crime aconteceu em São Francisco. Esse crime, em específico, mostrou o quão insano era esse cara. Ele atirou nas vítimas com uma arma .25, ele tinha mudado a arma, e essa arma dele tinha uma coisa específica, que as balas, elas tinham um círculo vermelho na parte de trás. Então sempre que acontecia um caso que a pessoa morria a tiros, a polícia ia lá e via a bala, se tinha o círculo vermelho, era uma vítima do Night Stalker. Então ele atirou nas vítimas, pessoas idosas, que era o Peter Pan e a senhora Pan, não fala o nome dela. Ele atira nos dois, ele faz o que ele sempre faz, só que dessa vez ele abriu a geladeira, comeu tudo que tava lá dentro e, como se não bastasse, ele vomitou no chão o que ele tinha acabado de comer, e ele também em cima no carpete da sala. Outra vez, ele desenhou um símbolo satânico na parede e ele escreveu Jack o Estripador. Só que o que acontece? Tinha os repórteres lá que eles ficavam indo nas cenas do crime pra descobrir mais coisas sobre o Night Stalker, porque o primeiro jornal que conseguisse uma matéria sobre o caso tava, né, no top dos top. E aí eles perguntaram, e aí, o que rolou nesse caso? Eles não conversaram com os dois investigadores, eles conversaram com um policial aleatório que tava lá. E aí o policial falou da marca de satanismo de Satanás na parede. Aí, minha galera, foi um caos. A prefeita de Feinstein, eu não sei se é assim que fala o nome do lugar, ela fez uma coletiva de imprensa e ela fez uma coisa que deixou a polícia muito brava, muito brava. Ela falou sobre a pegada, literalmente a única prova que a polícia tinha, que ligava todos os casos e que era a marca registrada do killer. Ela falou da arma, .22 e .25, também a única prova que eles tinham, que era o mesmo cara. E ela colocou uma recompensa de $10.000 pra quem tivesse alguma informação, não, né? Soubesse quem era o cara, ou tinha alguma prova. E isso prejudicou muito a investigação, porque a polícia não queria divulgar justamente porque o killer via os jornais. E se você fala, olha, serial killer, a gente sabe que sapato que você usa, que arma você usa, a gente sabe o seu método, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o método dele. E aí a investigação ia ter começado do zero de novo. Então eles ficaram muito... O Bill e o Frank ficaram muito bravos. Muito bravos. Falaram assim, não, chega, não vou mais fazer essa merda, eu vou desistir. Porque, na moral, a imprensa não ajuda. E realmente, se você vê o documentário, você fica... Imprensa, ajuda a ajudar os caras, véi. E aí eles pensaram em desistir, seriamente, o xerife deles conversou com eles, falou assim, não, gente, vai dar tudo certo. No dia 24 de agosto, ainda em 1985, Bill Carnes, ele levou um tiro e ele foi levado ao hospital em estado grave e a sua noiva foi atacada e amarrada na cama. Outra vez, o killer seguiu o mesmo padrão e teve pessoas que... eu dou risada porque é risada de ódio, né? Nem de graça. Disseram que ele foi misericordioso porque ele deixou algumas pessoas vivas. Calma aí que daqui a pouco vocês vão se estressar comigo quando eu chegar no final do caso. As provas aqui era que o assassino, ele tinha assumido, tipo, eu sou o Night Stalker, porque ele tava gostando de toda essa repercussão. Ele tava vendo os jornais, assim como a polícia sabia disso. E um garoto, ele viu o carro e ele viu a placa do carro. E ele foi lá e contou pra polícia, que depois foi repassado pra imprensa. O carro era roubado e tinha uma impressão digital. No dia 27 de agosto, a polícia conseguiu recuperar uma das armas do crime. Um morador de rua, ele ligou pra polícia. Na verdade, a filha dele ligou pra polícia. E ele disse que ele tinha um brother chamado Rick, que tinha vendido uma arma pra ele. E aí depois ele revendeu essa arma pra outra pessoa. E que esse Rick tinha roubado essa arma. A polícia descobriu que essa arma era a arma .22, que estava sendo usada em todos os casos. E também um rádio que tinha sido roubado em uma da casa das vítimas. Então eles tinham um nome, Rick. Só que existem milhares de Ricks. Um outro cara levou um bracelete até a polícia, porque a mãe dele tinha ganhado esse bracelete do namorado dela, que tinha comprado de outro cara. E o cara que vendeu esse bracelete chamava-se Rick, que morava exatamente na mesma região que o morador de rua ficava. E aí acontece que esse cara, Rick, era brotheraço do outro que comprou o bracelete, deu pra esposa, que depois deu pro filho, que depois deu pra polícia. E aí, a polícia foi atrás desse cara e falou assim, olha, a gente quer saber o nome do seu amigo que vendeu o bracelete. Que agora, além de roubar, ele também tava vendendo. A polícia foi lá até esse cara, que era brother do Rick, e falou assim, olha, eu preciso do sobrenome do seu amigo, preciso do nome completo dele, porque talvez ele possa ser o Night Stalker. E aí o cara falou assim, mano, tô nem aí. E a polícia, tipo, entra no carro.
Aí ele foi, entrou no carro, e a polícia me fala o nome desse seu amigo. Eu falei assim, não, eu não vou ajudar. Se você quiser, pode me quebrar na porrada. E aí foi justamente o que a polícia fez. O policial que conta isso, ele deu um murro na cara do rapaz. E aí o rapaz falou tipo, isso é tudo que você tem? E aí o policial ficou possesso. Porque, como eu disse, a polícia tava exausta. Eles estavam trabalhando muito, 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 muito. E aí o cara literalmente tinha o nome do possível assassino e ele não queria dizer só por birra. E aí o policial se preparou pra enfiar outro murro na cara dele. Foi quando ele cobriu o rosto, ele começou a gritar, calma, calma, o seu nome. O nome é Richard Ramirez. E se você acompanha casos criminais, canais de casos criminais, você sabe quem é Richard Ramirez, não é verdade? Richard Ramirez. Ele roubava desde criança, ele era conhecido como Richard Mão Leve. O pai dele era uma pessoa horrível, amarrava ele em uma cruz no cemitério no meio da noite pra castigar o menino. O primo dele matou a esposa na frente dele. Ele era viciado em heroína, era viciado em cocaína. Ele cresceu ouvindo coisas horríveis que os parentes dele faziam no Vietnã, então a influência que ele teve na infância era péssima. Ele era um cara magricelo, cabelo bagunçado, dentes separados, fedia a bode. Lembra que eu falei que era irônico, bode? Porque ele era satanista, então bode, satanismo, tá relacionado. E isso é tudo que eles falam sobre o Ramirez. Eles contam, tipo, olha, a vida dele foi horrível e é isso. Não tentam explicar, não tentam falar qual doença que ele tinha, qual problema que ele tinha, só fala assim, o cara teve uma infância merda e é isso. No dia 30 de agosto, eles conseguiram uma foto do Richard Ramirez e também a digital dele, que era exatamente a mesma digital que eles encontraram lá naquele carro roubado que eu tinha falado. Os detetives responsáveis, o Frank e o Gil, eles decidiram que não iam divulgar a foto e o nome até prenderem o cara, que eles queriam ter certeza, porque no momento que eles falam assim, a gente sabe quem é o assassino, ele ia tentar fugir. Só que a polícia de São Francisco, eles divulgaram o nome e o rosto do serial killer. No dia 31 de agosto, começou uma perseguição. O Richard, ele tava viajando, indo visitar o irmão, e aí ele ia voltar e descer em uma estação de ônibus que ele normalmente usava, e a polícia sabia disso. Por isso mesmo que a polícia deixou alguns policiais disfarçados. Quando ele chegou na estação, ele reconheceu imediatamente que aquelas pessoas eram policiais. E aí ele fugiu dessa estação de ônibus e ele foi pra uma loja de conveniências. Nisso que ele chegou na loja, ele viu um jornal e tinha a foto dele logo na capa do jornal. O atendente da loja de conveniências olhou pro jornal, olhou pra ele e falou assim... E não falou nada, né? Ele ficou tipo... Eita! Nisso ele saiu correndo e ele foi de volta pro ônibus. E quando ele entrou no ônibus... Imediatamente todo mundo reconheceu ele, porque a foto dele tava na primeira página do jornal e as pessoas liam o jornal. E aí todo mundo ficava olhando pro jornal, olhava pra ele, e aí todo mundo começou a descer do ônibus. Ele, inclusive, também desceu do ônibus, porque obviamente o ônibus não ia seguir com ele lá dentro. E aí ele começou a fugir a pé. Ele correu até Indiana. Lá ele tentou roubar um carro, mas ele não conseguiu. E ele continuou correndo e ele tentou roubar outro carro em um bairro. E ele levou uma paulada na cabeça. Ele cai no chão. Ele levanta pra continuar correndo. O cara que deu a paulada corre atrás dele, dá outra paulada. Na verdade, não era uma paulada, era uma barra de ferro. Nisso, a polícia chega e prende ele. Quando ele entra na viatura, o bairro começou a se reunir ali. E ele apanhou pra caramba. E todo mundo queria lixar o cara. Então a polícia teve que afastar a multidão pra tentar levar ele pra delegacia. Mas o pessoal ficava se reunindo ali. E ele cuspia nas pessoas, mostrava a língua, que nem uma cobra, como ele mesmo descreve. E a multidão tava ali pronta pra lixar ele. Quando ele foi preso, uma moça disse que foi uma grande comoção. Que foi como se eles tivessem ganhado a Copa do Mundo. Todo mundo nos bares, nas ruas, nas lojas... gritavam e comemoravam e batiam palma e brindavam. Porque finalmente o cara que aterrorizou a cidade inteira durante quase um ano, finalmente tinha sido pego e preso. O termo usado aqui foi um grande circo. O Richard, ele era um amostrado. Ele ficava rindo pra câmera, fazendo careta, usava um óculos escuro, ficava tipo como um bad boy, fazia uns comentários. E ele fez uma coisa que ficou muito marcada naquela época, porque assim, o julgamento dele foi uma coisa, todos os jornais estavam cobrindo o caso. Então assim, o julgamento dele estava lotado. Ele desenhou um pentagrama na mão e mostrou pra câmera. Como vocês podem imaginar, ele ganhou fãs, ele recebia cartas, ele recebia fotos, ele recebia poemas.
Elas culpavam a sociedade, porque a sociedade corrompeu ele. Elas usavam roupas pretas e maquiagens fortes e decotes, iam lá no julgamento declarar o amor dela por ele. Ele ficava olhando e mandando um sinalzinho pra elas. Ele agia como um rockstar. E eu, sinceramente, espero que essas pessoas, hoje em dia, ou até mesmo na época, tenham sentido extrema vergonha e nojo das próprias atitudes. Porque enquanto elas iam lá no tribunal mandar beijo pra ele, mandar fotos e cartinhas e poemas, uma criança de 6 anos falava sobre as coisas que ele fez com ela. Pessoas que sofreram abusos na mão dele, que levaram tiros, que tiveram parentes mortos, testemunhavam contra ele. Então, enquanto elas amavam aquele cara, idolatravam aquele cara, pessoas que sofreram na mão dele estavam lá, chorando, olhando pra cara do assassino, o assassino do pai delas, o assassino da mãe delas, o assassino do avô, da avó, do filho, da filha. Elas estavam idolatrando um cara que abusou de crianças, velho. Que matou pessoas. No dia 31 de janeiro de 1989, ele foi acusado de 43 crimes e 13 homicídios e muito mais, que ele fez muito mais coisa. A garotinha de 6 anos também testemunhou contra ele. Ela disse que ela queria que ele ficasse preso para que ele não machucasse mais crianças como ele machucou ela. No dia 20 de setembro de 1989, ele foi culpado de tudo. Primeiro ele foi acusado e depois ele foi considerado culpado. No dia 7 de novembro de 1989, ele foi condenado à pena de morte. E em 2013, ele morreu de câncer. Ele gravou entrevistas. Durante o documentário, nós escutamos parte dessas entrevistas. Como eu disse, ele ganhou fãs e ele destruiu várias vidas. Simplesmente porque ele era um doente e eu espero que ele descanse eternamente no inferno.